Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Queria nesta manhã aqui deixar uma reflexão, para os queridos irmãos que me acompanham aqui, que me conhecem. Temos visto tantos escândalos hoje relacionados à igreja, a pastores, principalmente relacionados à igreja evangélica. Temos visto aí tantas coisas acontecendo, tantos escândalos, e o maior número que tem crescido no Brasil, e acredito que no mundo, é o número dos desigrejados, pessoas que se decepcionaram com homens, com denominações, com a religião, e hoje vivem condenando a igreja de Cristo. Só que a Bíblia nos alerta sobre isso. E no livro de Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque as pessoas não querem buscar conhecimento ou ter conhecimento daquilo que é verdadeiro. As pessoas costumam ir por qualquer vento de doutrina, costumam depositar confiança nos homens e não em Deus. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é discernimento para discernir quem são as pessoas que nós estamos confiando. Então, de fato, nós vamos ter decepções, vamos acontecer situações que não vão nos agradar. Porém, nós precisamos entender que não há ninguém perfeito na terra. Todos nós somos falhos. Mas Jesus avisou, a Bíblia diz, e isso tem que se cumprir: acautelai-vos com os falsos profetas, que vêm, são lobos que vêm em pele de cordeiro. Então nós precisamos ter cuidado e procurar ter discernimento, porque ao invés de ficar procurando defeito nas pessoas, a gente não procura fazer a diferença, não procura mostrar como se realmente faz, porque existem muitas pessoas que estão procurando os mentirosos, os falsos, para ficar julgando, criticando, disseminando, para ficar condenando, ao invés de procurar os verdadeiros para ajudar a servir. Porque o que nós temos que fazer, principalmente nos tempos presentes daqui por diante, é servir ao Senhor, mas servir com excelência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor se apegar a Deus, a palavra, ter amor ao Senhor, fazer a obra dele, do que ficar procurando defeito nas pessoas para ficar disseminando, descriminalizando a igreja de Cristo. Eu vou repetir: se existem os falsos, existem também os verdadeiros. Então o que é que nós precisamos fazer? Orar, buscar ter discernimento e buscar fazer a nossa parte, porque a sua parte para com Deus não depende de mim. A minha parte para com Deus não depende de você. A sua parte para com Deus depende de você mesmo. Nenhum homem pode levar outro homem ao céu. Nós deixamos aqui com a missão de pregar o Evangelho, como disse Isaías: com bom e com suave são aqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Agora, qual é o maior problema dessas pessoas? Porque estão buscando a Deus não pelo que Deus é, mas pelo que Deus faz. Então, Paulo disse a Timóteo que chegaria o tempo que os homens procurariam seus próprios profetas, procurando ouvir aquilo que querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Então certamente são pessoas que vão ser enganadas sim, porque estão procurando aquilo que querem ouvir. Então esses profetas vão falar daquilo que vocês querem e vão cobrar por isso. Então pessoas, ao invés de procurar servir ao Senhor, ao invés de procurar fazer a obra do Senhor, ao invés de procurar ler a Bíblia, vão atrás dessas pessoas, porque querem tudo fácil, como se Deus fosse uma fada madrinha que batesse a varinha de condão e a mágica acontecesse. As pessoas não entendem que existe o espírito de adivinhação, o espírito de engano, que está predominando sobre a terra. Então, as pessoas estão sendo conduzidas ou induzidas ao erro por causa disso. São condutores cegos. Você já viu um cego guiar outro cego? Ambos caíram no buraco. E tudo isso está nas Escrituras. Se eu fosse citar versículo por versículo aqui, eu ia passar o dia citando versículos. Mas vocês têm que procurar ler a Bíblia, vocês têm que procurar ter discernimento, orar ao Senhor, para entender e procurar realmente fazer a obra, procurar ministérios, igrejas, homens que não são perfeitos, mas que estão servindo ao Senhor com excelência, dando o seu melhor, que só poderia chegar o sacerdote, o sumo sacerdote,
para que todo homem tivesse a chance, a oportunidade de ir até Deus, né? Através da oração, através do clamor, da busca, né? Como disse Jesus, pedi e dá-se-vos-á. Ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas espirituais. Peçam o Espírito e eu vos dou. Então nós precisamos entender isso. E não podemos estar condenando a Igreja de Cristo por causa de homens que estão escandalizando com a igreja. Porque se você não quer congregar, é um direito seu. Mas não use a desculpa que a igreja é comércio, que pastores são ladrões, que as pessoas estão usando a igreja para ganhar dinheiro. De fato, muitos estão fazendo isso. Mas por que você, em vez de procurar criticar os falsos, não procura ajudar os verdadeiros? Então é o que nós devemos fazer. E o escritor de Hebreus, ele disse que não podemos deixar de congregar. Então você que está desengrejado, pare de ficar dando desculpa, pare de ficar culpando a igreja porque você hoje não congrega, porque a igreja é comércio, porque você não congrega, porque todos os pastores são ladrões. Tenha cuidado. Não toque, não coloque a mão aonde Deus não deu permissão, né? Ore e peça a Deus direção, discernimento para estar em um lugar onde você possa servi-lo, onde você possa ser útil. O problema de muitas pessoas é que querem estar na igreja como uma cadeira, só posta em um lugar para que as pessoas se sentem. Quer estar no lugar só para receber. Você tem que estar na igreja para servir. A igreja não é lugar de ser servido, a igreja é lugar de servir. A igreja é lugar de serviço. Então quando você encontrar homens que só mandam e não fazem, fuja. Quando você encontrar pessoas que só querem pedir, só querem mandar e não fazem, fuja. Porque a primeira coisa que nós devemos fazer é dar o exemplo. Então para que eu mande você fazer, eu tenho que fazer primeiro. Para que eu possa cobrar algo de você, eu tenho que primeiro cobrar de mim. Então começa por aí. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. Você não pode dizer que a árvore é boa sem experimentar o fruto dela. Se você experimentar o fruto e ele for azedo, você vai dizer essa árvore não é boa. Mas se você pega a árvore e ela pode ser feinha, fraquinha, murchinha, mas quando você experimentar do fruto, o fruto é doce, o fruto é bom, então você vai dizer essa árvore certamente é uma árvore boa. E esse também tem sido um dos maiores defeitos das pessoas. Olhar pela aparência, julgar pela aparência, ao qual a própria Bíblia nos ensina que Deus não olha, não vê como o homem vê, né? O homem vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. Quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher o rei de Israel, e quando ele viu o irmão mais velho de Davi, ele disse: esse é o rei. É bonito, é grande, tem aparência, se veste bem, fala bonito, olha a espada do cara. Esse aí tem porte para rei. Mas Deus disse não. Todos esses aí eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o coração. Então como é que você consegue ver o coração de uma pessoa? Tem como? Fisicamente não. Mas convivendo com a pessoa você vai conhecer o coração dela. Orando ao Senhor, Deus vai te mostrar quem são as pessoas. Então você precisa ter esse cuidado. E eu digo novamente, não deixem de congregar, porque o membro fora do corpo, ele apodrece. Ah, mas eu tenho um Deus no meu coração. Irmãos, ter Deus no coração é justamente ter o amor pelo serviço. Eu não estou dizendo aqui que só ama a Deus quem está na igreja, pelo contrário. Porque muitos estão na igreja, mas também não estão amando a Deus, estão amando os homens, a religião, mas não ao Pai. Mas quem ama a Deus vai ter amor pela igreja, porque a igreja é uma constituição de Cristo. A igreja não são templos, a igreja são pessoas. Então, o que é que está dentro do templo? São pessoas que estão reunidas ali em nome de quem? Do Senhor. Então é o que nós temos que procurar fazer, estar lá pelo Senhor, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. É o que João disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Então não procure homens que querem ser grande demais, importante demais, porque só a oração dele resolve o problema. Não, você tem que procurar homens que ensinem você a orar, como Jesus ensinou os discípulos. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Jesus dizendo: eu sou maior e só a minha oração serve. Pelo contrário, ele ensinou os discípulos a orarem.
E toda vez que ele curava alguém, ele dizia: olha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ele nunca tomou a glória para si, ele sempre deu a glória ao Pai. Então, ele ensina para nós que nós precisamos ter fé e precisamos dar a glória ao Pai. Então, não se apegue a homens que se acham importantes demais, grandes demais, porque o que nós pregamos não é nosso, o dom é de Deus. Então, Deus dá a quem Ele quer. Então, não menospreze, mas também não glorifique o homem, glorifique a Deus. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então precisamos com muita pressa ter discernimento e procurar fazer com amor e com excelência a obra do Senhor. É isso que eu tenho dito, é isso que eu quero passar para vocês nessa manhã. Está ardendo no meu coração hoje. E eu parei aqui só para falar sobre isso. Porque eu tenho visto tantos vídeos todos os dias na internet. E aí quando eu vou olhar os comentários, tá lá todo mundo criticando a igreja, julgando a igreja, maltratando a igreja. E certamente quando nós fazemos isso, estamos fazendo isso com o dono da igreja, né? Não é por causa que alguns aí têm feito de forma errada que nós podemos condenar o todo. Pelo contrário, nós temos que buscar, como eu disse, discernimento para servir ao Senhor com excelência. Então, amados, o que eu digo a vocês nessa manhã é: busquem a Deus enquanto se pode achar. Invoquem a Ele enquanto Ele está perto. Que Deus possa abençoar vocês e leiam a Bíblia. Essa é a maior recomendação. Quando você vai no médico e ele passa uma receita para você, você não vai na farmácia comprar um remédio? Então Deus também está dizendo: leiam a Bíblia, que ela cura, que ela sara e que ela liberta. E que Deus os abençoe.